Muito bem. Então, como fazemos para a elastografia do fígado? Ayuno, jejum, ayuno de 4 horas. O paciente é decúbito dorsal com o braço direito elevado acima da cabeça para um ótimo acesso intercostal. A respiração em repouso. Uma respiração suspensa sem inspiração profunda. Uma pressão mínima aplicada pelo operador, se bem que no fígado nós podemos pressionar, porque nós vamos pressionar a costela, nós não vamos pressionar o fígado, diferente de uma tireoide, de uma mama. O box deve ficar em torno de 1,5 a 2 centímetros abaixo da cápsula de Gleason para evitar artefato de reverberação e ser colocado de forma a evitar os vasos hepáticos. Então, esta é a posição que o paciente fica e onde nós fazemos a elastografia. Segmentos 5 e segmento 8 do lobo direito, que são os mesmos segmentos onde a biópsia hepática é feita. Os mesmos locais. Tá? Ela é útil na avaliação da doença crônica? Ela é útil, sim, com alto grau de confiabilidade. A duração do tempo de aplicação clínica difere entre os métodos. Alguns métodos têm sido usados há mais de 10 anos e os outros são mais recentes, resultando em grande diferença no número de trabalhos, lógico. E a maioria dos estudos avaliou pacientes com hepatite viral crônica. Ela é capaz de distinguir fibrose significativa, F2 ou maior, de fibrose não significativa, F0, F1. Os aparelhos de elastografia por ultrassom não diferenciam F1 de F2, não diferencia, perdão, F0 de F1. Não há nenhum problema, porque em pacientes que têm F1, até ele tem uma fibrose que não é significativa. Então, não se faz o tratamento desses pacientes. Faz-se o tratamento dos pacientes quando eles têm um grau de fibrose moderada, ou seja, a partir de F2. Então, o fato da elastografia lhe dar um diagnóstico de F0 F1, nós não falamos de F0 e não falamos de F1. Sempre nos laudos vai sair F0 F1, com todas as máquinas de elastografia por ultrassonografia. Isto não altera nada o quadro clínico do paciente a nível de tratamento. Importante salientar que cada técnica pode dar valores diferentes em unidades distintas, seja metros por segundo ou quilopascal ou então índice. E uma coisa extremamente importante, os resultados em quilopascal não são comparáveis entre a Sharewave Image, a Point Sharewave e a elastografia transitória, que é o FibroScan. Tá? E uma coisa extremamente importante, existem fatores que podem confundir a elastografia. E esses fatores são importantes que nós conheçamos e que colocamos em nossos informes, que a elastografia pode estar alterada não por fibrose, mas por outros fatores. Que fatores são esses? Quando nós temos inflamação, congestão hepática e obstrução biliar. Então, os resultados da elastografia devem ser interpretados dentro do contexto clínico completo do paciente, levando em consideração as características do método utilizado para obter os resultados. E essa técnica também pode ser utilizada para o segmento dos pacientes com enfermidade crônica hepática. Ela é uma técnica com Sharewave, ela é reprodutível, isso é uma coisa extremamente importante. Essas técnicas de elastografia por strain, elas não têm reprodutibilidade interobservador. Então, se eu faço, eu tenho um resultado. Se você faz, você provavelmente vai ter outro. Margot faz, nós vamos ter outro. Eda faz, nós vamos ter outro. Então, na strain, que é uma técnica que eu acho que ela vai desaparecer, a Sharewave é N vezes melhor, você tem reprodutibilidade interobservador. E o treinamento é necessário para todas as técnicas de elastografia, sendo que no caso da Sharewave Image, a curva de aprendizado está em torno de 50 casos. E tem limitações, lógico, ela tem limitações. A obesidade é a limitação mais comum entre os métodos de elastografia baseados em ultrassom.
E outras limitações são espaço intercostal pequeno, pacientes não cooperativos e, no caso da elastografia transitória, que é o FibroScan, a presença de ascite. E uma coisa extremamente importante, esses métodos, quando nós temos um paciente com TGP, ALT, mais alta do que 5 vezes o valor normal, nós podemos ter alteração da elasticidade. Então, todas as vezes que nós vamos fazer a elastografia do fígado, o paciente tem que trazer a dosagem de transaminase. E se essa transaminase está maior do que 5 vezes do valor da normalidade, eu coloco no meu relatório que aquele resultado, por exemplo, se eu encontro um F3, que ele pode estar alterado pela inflamação do fígado, pela elevação da transaminase, e que talvez não haja uma fibrose. Isso é muito importante que seja sempre referido. Então, a dosagem de transaminase é fundamental quando vamos fazer uma elastografia do fígado. E alguns fabricantes não têm recomendado o uso durante o embaraço, né, durante a gravidez. E em muitos países onde a elastografia é usualmente indicada na prática clínica, o número de biópsias reduziu significativamente. Quando os resultados da elastografia são consistentes com o achado clínico, a biópsia hepática deve ser evitada. Este é o guideline da WOFUN, né, que esse é o último, que saiu em 2015, e essa parte 3 é sobre fígado. Vão sair 5 ou 6 partes, já saíram acho que 4. Então ela fala da strain e das técnicas da velocidade da onda de cisalhamento, da onda de cisalha, que é a share wave, né? que são elastografia transitória, a point share wave, a share wave image e a strain, que é uma técnica onde há o deslocamento do tecido. A strain vai avaliar a compressão, vai avaliar a deformação do tecido. Então aqui é uma técnica de strain, ela é uma técnica apenas qualitativa, ela não é quantitativa. Eu não consigo quantificar a velocidade da onda de cisalhamento. E aqui, vamos falar agora, a onda de cisalhamento, ela pode ser gerada por um pulso externo, que é a elastografia transitória, que é o FibroScan. Nós temos um pulso, ele manda pulso, você vê que o aparelho vibra, você sente o aparelho vibrar, ou por uma força de radiação ultrassônica que permite uma única medida, que é a point share wave, ou uma imagem. E aí nós vamos ter a imagem da velocidade da onda de cisalhamento. Aqui vocês veem o FibroScan, onde eu tenho o vibrador que vai estimular o ultrassom a formar a onda de cisalhamento. Ela vai formar uma linha só, ela vai mensurar de forma linear em apenas um ponto do fígado. Ela equivale mais ou menos a 100 vezes uma amostra de biópsia do fígado, tá? Eu sempre faço uma comparação, a elastotransitória é como os mais velhos conhecem, o Doppler contínuo, que o vascular fazia com um polígrafo, com uma caneta, e botava no pescoço para ver os vasos. Então, só ouvia. Aqui, ele vai ter apenas a quantificação também em quilopascal. Então, aqui é a point share wave, onde eu tenho esse box fixo, e eu vou ter apenas a mensuração de velocidade. Eu não vou ter a cor, tá? Aqui é de um outro fabricante, a point share wave também. E aqui a share wave image, né, onde nós temos a imagem da velocidade da onda de cisalhamento. E o que é que nós vamos procurar fazer? Seja a point share wave, seja a elastotransitória, seja a share wave image, nós vamos procurar adequá-la aonde ela vai cair na classificação de Metavir. Então, F0, a fibrose está ausente, F1, fibrose portal sem septos, F2, que vai ser uma fibrose portal com raros septos, então a atividade passa a ser moderada. F3 é uma enfermidade intensa, uma atividade intensa, números septos sem cirrose, e F4 é cirrose. Então, como falamos previamente, não vamos diferenciar F0 de F1 e isto não vai mudar em nada o tratamento do paciente. Esse é o trabalho que eu uso como um parâmetro, que eu acho que o trabalho de Giovana é o melhor
trabalho que tem na literatura a nível de velocidade, a nível de KPA, e ela faz a seguinte classificação. Se minha média, o que é que eu faço? Com a técnica de Giovana, eu acho que ela tem razão, eu conversei com ela várias vezes sobre isso, é que ela basta fazer 4 medidas e nós fazemos a média das 4. Porque no caso do FibroScan, tem que se fazer no mínimo 10 medidas. Na Point Sharewave tem que se fazer 10 medidas. Mas o tamanho do box da Elasto, ela preconiza um box na Sharewave Image de 2,5 centímetros por 3,5. Você tem uma amostra de volume que é muito grande. Então, se eu faço 4 medidas e tiro a medida dessas 4, é suficiente. E o que eu tenho visto na prática é efetivamente suficiente. Então, se essa média ela é maior, se ela varia maior do que 7,1 e chega até 8,7, eu vou chamar de F2. Se essa média é maior do que 8,7 e até 10,4, eu chamo de F3. E se ela é maior do que 10,4, eu vou chamar de F4, eu vou chamar de cirrose. Então, eu tiro as 4 médias, somo, o software do meu informe já está pronto, eu jogo as 4 medidas e ele me dá a média. E o equipamento que eu trabalho hoje, com o software novo, que eu não tenho, que é o 11, eu tenho o 10, ele já está fazendo a média automaticamente. Você alimenta as 4 medidas e ele já lhe dá o grau de fibrose. Tá? Então, esse trabalho também lá do grupo de Giovana de Pavia, na onde ela mostra que a técnica ela é reprodutível. Isso que é importante. A técnica tem reprodutibilidade interobservador. Tá? Quando se começou, o trabalho de Giovana fala em hepatite C. E aí depois começou a ver que também na hepatite B se poderia utilizar os mesmos parâmetros de Giovana. Então, o que é que nós temos feito? Nós temos utilizado os parâmetros de Giovana, seja para hepatite B, seja para esteatohepatite. E usualmente eu coloco no laudo de que está validado na literatura mundial para a hepatite C. Mas são os parâmetros que têm sido utilizados. E tem uma médica da França que ela é muito boa, a doutora Valérie. Ela esteve aqui, inclusive, no CBR, acho que foi ano passado, ano retrasado, e ela me falou, dá para utilizar. E depois que ela me falou, eu comecei a utilizar efetivamente e a coisa tem funcionado. Então, a elastografia Sharewave é melhor correlacionada com a gradação hepática na avaliação da fibrose hepática em comparação com a elastografia transitória e tem uma maior precisão na detecção e classificação da fibrose precoce. Então, o que é que esse trabalho fala, como todos os trabalhos que eu tenho visto, que fazem a comparação da elastografia transitória, ou seja, do FibroScan, com a Sharewave Image, a Sharewave Image é superior. O que passa é que os hepatologistas são os donos do FibroScan e eles pagaram muito caro pelo equipamento e eles não querem abrir mão da técnica. Mas, com certeza, esta técnica ela é muito melhor do que a elastografia transitória, baseado em dados da literatura. Eu não acho isso. A literatura comprova em vários trabalhos que a Sharewave Image é melhor. Esse trabalho aqui, por exemplo, faz a comparação entre a ARF, que é a Point Sharewave, o FibroScan e o Supersonic Image, Supersonic Shear Image. Tá? Ele fez um estudo com 349 pacientes, dos quais foi feito biópsia em torno de 2 semanas antes ou depois do FibroScan. Esse foi o primeiro trabalho que saiu. E pelo nosso conhecimento, esse trabalho é o primeiro a comparar a precisão do diagnóstico dos 3 métodos disponíveis, permitindo a medição quantitativa da rigidez hepática, utilizando como referência a biópsia do fígado. Tá? E a Sharewave Image mostrou um bom desempenho de diagnóstico para todas as fases da fibrose do fígado, mesmo para o diagnóstico de fases leves da fibrose ou fibrose significativa. Então, ela é um método eficiente para avaliar a fibrose hepática na doença crônica do fígado, melhor que a ARF e que o FibroScan. Recentemente saiu um trabalho também com 1.100 ou 1.200 casos, eu não trouxe porque o tempo da aula era muito pequeno, mostrando também que nesse trabalho
a Sharewave Image era melhor do que as outras técnicas de imagem. Esse trabalho da Radiographics do ano passado, ela saiu em novembro, que eu peguei ele online em outubro. E ela saiu na Radiology em novembro, dezembro. Fez uma coisa bem interessante. Vamos ver aqui essa tabelinha que eles fizeram. Comparando a elástico por ressonância por elástico por ultrassom. Aí ele comparou vários itens. Primeiro a fibrose. E qual é o que cada item desse altera a elasticidade do fígado. Então, na fibrose, a elástico por ressonância está alterada sim. Por ultrassom também. E o que é que ele comenta? Uma excelente correlação em ambos os métodos entre a rigidez do fígado e a fibrose. Na congestão hepática passiva, a rigidez do fígado altera nos dois. Então, a congestão passiva é provável que resulte em aumento da rigidez do fígado causado por vários mecanismos, tais como a distensão da cápsula de Gleason. Então, nós não estamos falando de fibrose. Então, como nós tínhamos visto, o fígado cardíaco pode dar uma rigidez alterada pela congestão. E quando o fígado está inflamado, também, em ambos os métodos, a elasticidade do parênquima aumenta. Então, a inflamação aguda pode aumentar significativamente a rigidez do fígado. Aí a inflamação crônica também contribui para a rigidez do fígado. Então, se nós temos uma transaminase maior do que 5 vezes o valor normal, nós podemos ter uma rigidez alterada, porém que vai ser transitória, não há fibrose, né? O álcool. Provavelmente o álcool pode alterar em ambas as técnicas. Então, o álcool é um agente hepatotóxico e a hepatite alcoólica aguda pode causar aumento da rigidez do fígado. E eu preciso fazer com o paciente em jejum de 4 horas, em ayuno de 4 horas? Sim e não. E o que é que ele fala? No contexto da fibrose do fígado, a rigidez aumenta no estado pós-prandial, em torno de 30%. Porém, se o fígado é normal, vai haver um mínimo ou nenhum efeito da alteração da elasticidade. Mas o problema é que eu não sei se o paciente tem um fígado normal ou não. Mas se ele tiver um fígado normal, eu não preciso do jejum de 4 horas. Mas a gente nunca vai saber, né? E em relação ao depósito de ferro, a elasticidade do fígado não vai alterar em ambas as técnicas. Entretanto, a grave sobrecarga de ferro diminui a intensidade do sinal do fígado. E é muito frequente que a gente tenha uma elastografia por ressonância inconclusiva em pacientes com depósito de ferro. Isso ocorre com muita frequência. Porém, na elastografia por ultrassom, ela não é afetada pelo depósito de ferro. E em relação à esteatose hepática, também a esteatose hepática não altera a elasticidade do parênquima, em ambas as técnicas. Então, a presença de lipídios por si só não altera a rigidez do fígado. E em relação ao índice de massa corpórea, ou seja, os pacientes gordos, também não vamos ter alteração da elasticidade em ambas as técnicas. Então, o tamanho do paciente, o biotipo, não altera a rigidez do fígado. Porém, já aí a elastografia por ultrassom é difícil em pacientes obesos. E em relação à etnia e à raça, também não há alteração. Desculpe, deixa eu botar aqui. Voltou aí. Em relação, então, os estudos da Ásia mostraram uma rigidez média menor do fígado normal. Porém, não há outros estudos comparativos comprovando isso. E em relação à idade, também não há nenhuma evidência que a idade vai alterar a rigidez do fígado. E esse trabalho, eu acho que é muito importante, é um trabalho recente, que ele fez uma comparação entre 6 ou 7 máquinas disponíveis do mercado com os valores do FibroScan. Ele comparou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 máquinas que trabalham com Sharewave com o FibroScan. E o que foi que ele observou? Observe, aqui sempre é o FibroScan. Nenhuma máquina tem a medida igual que a medida do FibroScan. Ou seja, o grau de fibrose em KPA que eu uso para falar que eu tenho uma fibrose F2 no FibroScan não é o mesmo em nenhum
fabricantes. E nenhuma máquina tem o mesmo valor entre si. Então tenham muito cuidado, porque eu tive na Jornada Paulista de Radiologia e me mostraram um equipamento de Sharewave e eu perguntei quais são os cutoffs, que é a primeira pergunta que vocês têm que fazer quando forem comprar um equipamento de elastografia. Quais são os cutoffs? E eu ouvi da application, utilizamos os mesmos cutoffs do FibroScan. Eu disse para ela, você não pode fazer isso, você vai estar induzindo o consumidor a errar. E eu mostrei o trabalho para ela e conversei com o diretor da empresa. Vocês estão fazendo errado. Eu não acho isso. Quem está mostrando é a literatura e esse trabalho tinha acabado de sair. Comparando aqui 7 máquinas com FibroScan, inclusive a sua. E não tem comparação. Vocês não podem estar induzindo o consumidor a erro. Se continuam fazendo ou não, eu não sei, mas vocês ficam avisados. A máquina tem que ter seus próprios parâmetros. É diferente se eu tiver se eu tenho uma classificação de uma estenose de carótida, ela é de 70% acima de 200 centímetros por segundo, ela vai ser em qualquer equipamento. Porém, se eu digo que a cirrose na Sharewave Image é acima de 10.4 kPa, no equipamento da GE pode ser 15, no equipamento da Samsung pode ser 6, do da Philips pode ser 20, então ela não pode usar esse parâmetro. Então, o mais difícil não é eles conseguirem fazer uma elastografia, é eles quantificarem essa elastografia, lidarem os parâmetros, porque isso tarda tempo e isso demanda pacientes. Tem que ter um N de pacientes que seja significativo para isso, tá? Então, o resultado desses estudos mostraram uma concordância moderada da maioria das máquinas de elastografia com resultados do FibroScan, evitando a possibilidade da adoção universal e imediata dos valores de corte do FibroScan para definir o estadiamento da fibrose hepática para todas as novas máquinas. Então, não se pode trabalhar. Então, vamos passar rapidinho algumas imagens. É assim que a gente faz. Eu tenho que ter uma estabilidade da onda de cisalhamento em torno de 3 a 4 segundos. Na hora que a onda estabiliza por 3 a 4 segundos, eu vou congelar. Aqui vocês vejam, né? A gente congela e vamos fazer a medida. Então, aqui, paciente que sua média foi 6.4, um fígado normal, e quando eu fiz a mensuração 6.3, vou fazer 4, a média 6.4. Observem a cor azul. Então, tudo que é azul é mole, é blando. E o que é duro é vermelho, é rojo, né? Os equipos de strain generalmente hacen ao revés. Se é blando, é rojo, e se é duro, é azul. Os equipamentos de strain, eles fazem o oposto. Quando ele é vermelho, é porque ele é mole, e quando ele é azul, ele é duro, tá? Então, aqui, veja a outra média, 6.5, sempre 1,5 a 2 centímetros abaixo da cápsula de gliso e procurando evitar os grandes vasos. Aonde tem vaso, como é um meio líquido, nós não temos geração de Sharewave. Aqui um fígado com F2, já sua média é 8.22, já tem uma hepatopatia crônica, né? Observem que a cor muda. Aqui é um fígado normal, como padrão, para que vocês vejam a diferença. Observem que o azul começa a esverdear. Então, quando a gente começa a fazer, uma coisa extremamente importante, a fibrose do fígado, ela tem uma distribuição heterogênea. Então, às vezes, eu posso ter fígado normal e na hora que eu vou passear um pouquinho, aquele fígado que era normal, ele já passa a ter F2 ou F3 numa parte diferente. Então, hoje eu questiono se o padrão ouro, que é a biópsia, que a literatura fala, realmente é o padrão ouro. Porque nós temos casos que a biópsia deu um padrão e nós demos outro, e que voltaram no bloco e a Sharewave estava certa. Porque a gente tem o poder com esse equipamento de passear. Eu sempre digo, nós temos que fazer um passeio pelos segmentos 5 e 8, e como eu tenho uma Sharewave em tempo real, eu consigo passear e ver quando a cor muda. Na hora que a cor muda, eu digo, opa, é aqui mesmo que eu tenho que fazer mais medidas, que aqui eu devo ter fibrose em grau diferente, né? Então, vejo como o azul fica diferente. E aqui é um fígado F3, uma média de 8 pontos. É um fígado normal. Eu tenho até vasos periféricos, não? Mas é um paciente que tem história, que tem alteração em transaminase,
e na hora que a gente faz a elastografia, 8,5. Né? Então, como nós vimos, modo B normal não afasta a hepatopatia crônica. E aqui um fígado com cirrose, né? Sinais muito característicos. Observe que aqui já fica verde para o amarelo, a cor muda completamente. Né? A cor muda completamente. Isso no olho a gente vê com maior facilidade. A onda está estabilizada e a gente faz a medida. Esse paciente tinha uma biópsia dando F2, fígado também normal no modo B, né? E F2, realmente parecia F2, porém, na verdade ele tinha F4. Ele tinha áreas de cirrose, 14,5. Esse paciente, ele tinha F4. Aqui um paciente com a hepatopatia descompensada, onde eu tenho um ascite, então o FibroScan não consegue trabalhar. Toda vez que o paciente tem ascite, o FibroScan não pode ser utilizado, porque a maneira que ela gera a share wave não permite a propagação desses pulsos através do meio líquido. E aqui iria ser F4, com certeza, né? Esse paciente tinha um FibroScan recente e uma biópsia em 2011 dando F3. Fígado com hepatopatia crônica e F4 nos parecia F4. E esse paciente depois voltou para mim e me disse, o senhor descobriu que eu tinha cirrose. Eu digo, você fez uma nova biópsia? Não, senhor. Voltaram e foram olhar o meu bloco lá de trás e já tinha efetivamente cirrose. E por quê? Porque aqui a gente pode fazer o passeio e nós podemos identificar. Observe um paciente com modo B absolutamente normal e F4. Né? Esse paciente tinha uma insuficiência cardíaca congestiva. Um fígado normal no modo B, muito difícil esse exame, tem muito artefato, mas ele parecia ter F4. Mas lógico que eu botei que era F4, mas que talvez o F4 pudesse ser pela insuficiência cardíaca congestiva dele e não por haver cirrose. Provavelmente devia ser a causa. Logicamente, se eu tenho uma doença crônica que persiste, pode levar a uma cirrose. Mas se eu tenho uma ICC, é bem pouco provável que seja uma cirrose efetivamente, né? Para mim, primeiro vai ser a causa, vai ser a ICC. Esse paciente, por exemplo, ele tinha uma esteatose grau 3, um índice de massa corpórea de 28,1. Eu digo, porra, vai ser uma elastografia difícil, né? Porém, não foi. E ele tinha F0, F1. Então, ele não tinha nenhum grau de fibrose. O que eu tenho visto, o importante não é o paciente gordo, é a gordura do espaço na região do rebordo costal direito, que é onde nós vamos fazer a biópsia. Se essa gordura subcutânea, usualmente ela está de 2,5 para baixo, a gente consegue fazer. Ele pode ter um MC de 35, mas aqui eu tenho 1,5. É tranquilo. Agora, ele pode ter um IMC de 20 e ter um subcutâneo aqui de 3. Estamos rodidos. Não vamos fazer. Então, o grande problema está nessa gordura daqui, não está na barriga dele. Então, quando o paciente chegar para vocês para fazer a elastografia, não fique com raiva da barriga, fique com raiva daqui, da gordura no espaço do rebordo costal direito. Nós temos até hoje 438 exames realizados, né? Há uma predominância dos homens, né? Nós tivemos só 17 estudos inconclusivos, dos quais 10 foram obesos, 10 não cooperavam, não paravam de respirar, 2 eram tudo o que nós precisávamos, obesos e não cooperativos, né? E 1 tem fígado pequeno. Eu sempre brinco que tem uns pacientes que dizem, doutor, eu parei de respirar. Só que nós temos um equipamento em tempo real, eu estou fazendo a share wave em tempo, é diferente da ponte share wave que você tem que congelar, você não sabe se ele respirou ou não. Você vai saber quando vier X, quando vier X. Mas aqui não, aqui eu estou vendo. Aí você vê que o fígado não para. E eu sou da Bahia, e é uma terra onde tem, os teus conhecem lá Macumba, Cícero. Então, eu digo para ele, olha, então o seu problema não é de médico. Você está com o fígado possuído, porque mesmo sem respirar, ele sobe e desce, né? Então tem que ir para o feiticeiro, não tem que procurar o médico. Mas é impressionante, cara, ele não consegue. Eu não consigo entender até hoje, eu faço ultrassom desde 80, como um ser humano
não consegue parar de respirar. Eu não estou nem pedindo para respirar fundo e prender, como é que nós fazemos normalmente. É só parar de respirar. E não consegue. É incrível, né? Então, desses exames, nós tivemos, com modo B normal e fibrose igual ou maior do que F2, que é uma fibrose significativa, 55 pacientes, 12,55. Logicamente que esses pacientes tenham alguma alteração para chegar lá para fazer uma elastografia. Ou deu alteração de transaminase, ele é portador do vírus B, do vírus C, né? Dos quais 26 foram F2, 15 foram F3 e 14 foram F4. E um falso positivo, que foi aquele paciente que tinha ICC e marca-passo. E uma coisa interessante, que nós nunca tivemos um paciente com modo B anormal e que o grau de fibrose fosse F0 e F1. Sempre esses pacientes com modo B anormal tinham alteração da elasticidade do parênquima. O Ministério da Saúde do Brasil lançou, isso em setembro de 2015, o relatório de recomendação para a distribuição da droga através do nosso sistema público de saúde. Vocês sabem que hoje tem uma nova droga de hepatite C para tratamento e se descobriu, e foi inclusive um patologista lá da Bahia, que a fibrose hepática sofre regressão com o tratamento. E aí vai o papel muito importante da elastografia. Em vez do paciente fazer biópsia anualmente, ele faz a elastografia, ele não tem um risco, né? Então, segundo o Ministério da Saúde, já se pode utilizar as técnicas, seja de FibroScan, de AF e de ShareWave, para indicar que esse paciente tem F2 ou F3 ou F4 e para que seja liberada a droga. Então, isso já está reconhecido pelo Ministério da Saúde. Inicialmente saiu que só era o FibroScan, pelo lobby dos hepatologistas. E isso saiu em junho e em setembro o Ministério da Saúde reverteu. Várias pessoas, nós nos mobilizamos e mandamos um bocado de e-mail para o Ministério da Saúde e eles, 3 meses depois, mudaram a regra, incluindo os outros equipamentos. Que os hepatólogos, eles geralmente mandam, tudo é o FibroScan. Então, só o FibroScan presta. E isso nós temos que mudar, porque o FibroScan não presta. Quer dizer, em relação às outras técnicas. Lógico que serve, né? É força de expressão. Em relação às lesões focais, eu não gosto muito de utilizar. Saiu esse trabalho aqui, mas ele não é um trabalho consistente. Tem 2 trabalhos, esse foi o mais recente, onde fala que o valor médio das lesões malignas foi 60,41 kPa e das lesões benignas 22,05. Nos HCC 45,72 e que foi maior que nas lesões benignas 22,05. E o grande problema é se a lesão está mais distante do que 6 centímetros da pele. Toda vez que a lesão está abaixo de 6 centímetros, a elastografia não vai funcionar bem, que nós não conseguimos gerar ShareWave nessa profundidade. E qual é melhor? Melhor elástico por ressonância ou elástico por ultrassom? Os trabalhos da literatura mostram que não há diferença significativa. A principal aplicação de técnicas de elastografia no abdômen é a detecção não invasiva e o estadiamento da fibrose hepática. Ambas as técnicas de elastografia têm muito bom rendimento para o diagnóstico da fibrose avançada. Então, o que temos visto, não só nesse trabalho, mas em outros que eu não trouxe por causa do tempo, que não há muita diferença da elastografia por ressonância e da elastografia por ultrassom. Lógico que no ultrassom, o paciente obeso é problemático. Às vezes a gente não consegue fazer. E na elástico por ressonância é o depósito de ferro, que é uma coisa muito frequente. Se vê muito paciente com depósito de ferro. E aí, esses pacientes, eles não conseguem. Eu estou fazendo um trabalho com o hospital, com a equipe de hepatologia do Hospital São Rafael, onde nós estamos avaliando pacientes com F4, todos com F4, das causas mais distintas de doença crônica do fígado. Então, eles fazem ultrassom, fazem elástico por ultrassom e fazem elástico por ressonância. E vão sendo tratados com célula-tronco, e nós vamos avaliar se há ou não regressão do grau de fibrose. Nós estamos ainda na primeira etapa, porque a pessoa que estava à frente da pesquisa, há uns 2 ou 3 anos atrás, faleceu, fez uma cirurgia de troca de válvula cardíaca, muito novo, com 73 anos, um dos melhores hepatologistas do Brasil,
faleceu na cirurgia e seu filho é que assumiu. Então, eu tenho visto muito, porque toda vez que o paciente vem para mim, eu peço para trazer tudo. E eu tenho recebido várias elásticos por ressonância que vêm conclusiva pelo depósito de ferro. Então, a mesma limitação que eles têm, que nós temos com a gordura, eles têm com o depósito de ferro. Então, na verdade, ambas as técnicas se equivalem. Só que a elástico por ressonância, ela é mais cara e o paciente tem que entrar naquele tubo. Vamos ter o problema da claustrofobia, né? Então, a elástico por ultrassom termina sendo realmente muito mais simples e mais fácil de ser feita. Mas é uma técnica também muito boa, a elástico por ressonância. Então, muito obrigado aí por essas duas aulas. Se vocês tiverem alguma dúvida,